Agora, sem mais delongas e com muita ansiedade e felicidade, nós gostaríamos de agradecer a presença e oferecer todo o nosso amor e carinho a Anete Guimarães, filha de Geraldo e Ana Jaci Guimarães, oradores espíritas, fundadores do Grupo Espírita Caminho da Esperança, com sede no Rio de Janeiro, do qual a Anete participa e dirige. A Anete é oradora espírita, com conferências proferidas em vários estados no Brasil e no exterior, transmitindo seu conhecimento, luz da razão sobre a ótica espírita de uma forma peculiar, convocando o público a profundas reflexões quanto ao papel espírita na atualidade. Quem nunca assistiu uma palestra da Anete no YouTube? Maravilhosa. Quem não assistiu, procure, mas hoje nós temos ela aqui ao vivo. Anete, o palco é seu. Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje, na festa. E, como aqueles já me conhecem, a gente costuma fazer uma relação entre algumas descobertas novas que são realizadas pela ciência e a tese espírita. E hoje não seria diferente. E aproveitando que é festa, né, vocês são fãs do YouTube, a gente faz uma que não está no YouTube ainda. Uma nova. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. E foi uma grande curiosidade para mim durante muito tempo. Né? Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Né? Quem é espírita? Levanta o braço. Vocês já sabem que eu converso mesmo com a plateia e nunca vai mudar mais. Bom, de vocês que são espíritas, conhecem o livro Parnaso de Além-Túmulo? Chico Xavier? Quem possui o livro Parnaso de Além-Túmulo? 4 pessoas. 5. Ok. O Parnaso de Além-Túmulo é o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. E é um livro que tem como modelo, né, poemas. Então, é um livro de poesia. Então, são diversos poetas, em várias idades, em vários tipos de poema. Então, foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. E a gente se pergunta, por que o primeiro livro de Chico Xavier foi um livro de poemas? Muitos dizem que o motivo foi para provar a imortalidade da alma, porque poesia é algo muito difícil de ser psicografado, e isso iria dar credibilidade à mediunidade dele. Entre os poetas está Castro Alves, que é um poeta reconhecido, assim, que tem uma prosa extremamente complexa, e os poemas de Castro Alves do livro Parnaso de Além-Túmulo foram reconhecidos por profissionais da área, e o Parnaso, então, deu renome a Chico Xavier no meio acadêmico, porque as pessoas que analisaram os poemas comprovaram que, mesmo não acreditando na imortalidade da alma, a pessoa que escreveu aqueles poemas era um gênio. Então, no caso, ou Chico Xavier era um gênio, ou havia vida após a morte. Então, essa foi a conclusão. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que 80% da psicografia de Chico Xavier era de poemas. Aí eu pergunto, vocês conhecem André Luiz? Que o livro Nosso Lar? Então, muitas pessoas... Quem leu André Luiz? Levanta o braço. A maioria. Tem um livro também, Ave Cristo, de Emmanuel. Quem leu esse livro, Ave Cristo? Paulo Estevão. Essa é a unanimidade. Então, já notei que os livros chamados clássicos de Chico Xavier, quase a totalidade leu. Então, Emmanuel, aquele fonte viva, pão nosso, que as pessoas usam muito em reuniões, na abertura das reuniões, no culto do lar. Também André Luiz como um clássico, e as pessoas estudam os livros de André Luiz. Temos também livros, textos do Evangelho. Bom, as pessoas leem esses livros. Por que será que um médium como Chico Xavier
com tanta capacidade, escreveu tanto livro de poema que ninguém lê. Quem leu algum livro de Alta de Souza? Maria Dolores. Todos esses livros, Casimiro Cunha, todos esses livros são livros de poemas. E Chico psicografou vários. A questão é, por que os espíritos se davam ao trabalho de psicografar uma quantidade tão grande de poemas que ninguém lê? Não vende. Por que não uma série maior de André Luiz? A continuação de Paulo Estevão? Podia contar a história de Pedro, contar a história de João. Não seria mais vantajoso? Mais negócio? Mais interessante? Né? Então, se ele poderia escrever esses livros, por que poema? Quem costuma ler livro de poemas? Levante o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Costumam ler livros de poemas aleatórios. 8. E a grande maioria não lê, em geral, e os espíritas em particular. Mas mesmo assim, mais da metade da psicografia de Chico Xavier não foi nem cartas de pessoas falecidas. Foram poemas aparentemente inúteis. Qual o motivo disso? Mas não é só Chico Xavier. Existem outros médiums. Por exemplo, Divaldo Franco, ele psicografa Eros e Tagore. E eu, na Mansão do Caminho, perguntei para alguém de lá, leu? Não. Ninguém leu. É claro que faz a revisão, tudo mais, lê, não. Todo mundo até tinha para ter um autógrafo do Divaldo, né? Porque saiu o livro, a pessoa autografava, mas ler que era bom, não tinha lido. Eros muito menos. E foram vários livros, quer dizer, só de Tagore, acho que são 7, 8 livros. Para que ocupar o tempo do médium com uma literatura aparentemente inútil? Porque não só as pessoas não leem, como não vende. Pensa bem, não podia ocupar melhor o Chico? Ou o Divaldo? Bom, esse é um parênteses interessante, mas mesmo assim, não só Chico e Divaldo, como diversos médiuns, continuam psicografando poemas inúteis. Mas são bem inúteis, né? Por que eu vou comprar um livro de poemas para levar para casa? Qual a vantagem? Por que eu faria isso? Porque André Luiz faz sentido. Emmanuel faz sentido. São mensagens, estudo, conhecimento. Mas poema, para quê? Bom, fazendo um parêntese sobre isso, vamos falar sobre algumas descobertas interessantes que a ciência vem fazendo. Tá? Uma é com relação ao funcionamento do cérebro. Tá? Muitas coisas foram faladas, mas ainda é uma fronteira que está em fase de descoberta. E uma das primeiras coisas interessantes que eles descobriram é que os hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, nem sempre funcionam conjuntamente. E quem conheceu ou sabe quem foi Vicente Celestino? Quem já ouviu falar de Vicente Celestino? Ok, o pessoal mais velho conhece, né? Ele era um cantor famoso. Um cantor famoso. E ele tinha uma característica especial. Vicente Celestino era absolutamente gago. Ele era tão gago que era considerado incapaz. Nunca entrevistavam ele porque era doloroso assistir Vicente Celestino falar. Porém, quando ele cantava, ninguém jamais diria que ele era gago. Durante muito tempo, inclusive, achavam que ele estava fingindo. Mas não. Quando ele cantava, ele não tinha problema nenhum. Porém, quando ele falava, ele era incapaz. Por que isso acontece? Porque a área da fala acontece em um hemisfério cerebral. E a área do canto acontece em outro hemisfério cerebral. Então, quando você fala, quando você pronuncia um texto qualquer, você usa um hemisfério, e quando você canta, usa o outro. Se você tiver uma lesão de um dos lados do cérebro, o outro pode compensar. Por isso, uma terapia para a recuperação de pessoas com lesões cerebrais, provindas de derrames ou isquemias, é o seguinte: se a área atingida foi a área da fala, e você perdeu a fala, a afasia, uma técnica de reabilitação cognitiva é você imitar o sotaque. Então, tenta falar, a pessoa não consegue. Agora, tenta falar imitando o sotaque gaúcho.
aquele bem cantado. Quando você tenta, você consegue falar. Por quê? Porque quando você está imitando o sotaque de um gaúcho, ou seja, cantando ao falar, a área do cérebro que você usa não é a da fala, é a do canto. E os cientistas descobriram isso. E a partir dessa primeira descoberta, eles passaram a tentar utilizar uma outra área cerebral para equilibrar a falta ou a obstrução de uma outra área. Em algumas pessoas é muito eficaz, mas em outras pessoas é absolutamente inútil. Por quê? Se todas as pessoas têm os 2 hemisférios, por que nós não poderíamos usar um lado para compensar a deficiência do outro? E eles viram que menos de 10% da população é suscetível da reabilitação cognitiva entre os hemisférios cerebrais. Qual seria a causa dessa situação? Existiam várias teorias a respeito, mas a principal teoria era que a divisão entre os 2 hemisférios era muito grande e que, normalmente, na nossa educação, nós favorecemos um lado do cérebro em detrimento de outro. Então, normalmente, nós valorizamos mais o esquerdo, a lógica, as sequências, e desenvolvemos muito pouco as áreas globais, artísticas e mais emocionais do processo intelectual. Diante disso, essa separação, à medida que você cresce, vai ficando mais intensa, de maneira que você tem várias áreas do cérebro que não são aproveitadas. Mas, mesmo assim, os profissionais gostariam de utilizá-las para superar essas barreiras. E nessa, um profissional descobriu algo interessante. Mas antes de a gente falar sobre essa descoberta interessante, nós vamos falar de uma coisa que eu acho que vocês conhecem bem, né? Quem nunca ouviu falar de Alzheimer? Já ouviram falar do Alzheimer? Muito bem. O Alzheimer é uma doença que atinge, basicamente, a memória. O Alzheimer, o primeiro sintoma é você perder a capacidade de lembrar de coisas recentes. Então, você diz alguma coisa, em pouco tempo a pessoa esquece. E começa com pequenos esquecimentos e dificuldade de aprendizado. Você fala, mas não memoriza. Coisas que nós fazemos normalmente. Porém, isso tende a aumentar. Vai aumentando, e você começa a perder a memória. No início, você perde a capacidade de fazer novas memórias. Mas depois de algum tempo, o Alzheimer produz lesão cerebral, ou seja, destruição de tecido nervoso. Com a destruição do tecido nervoso, a memória é perdida permanentemente. Mas ela é perdida de fora para dentro, ou seja, as memórias recentes em direção ao passado. Então, a primeira coisa que você perde é seu doutorado, depois o mestrado, a pós-graduação, a graduação, o 2º grau. Você já não lembra da sua esposa ou do seu marido. Depois de um tempo, não sabe quem são seus filhos, chama pela sua mãe. E, nesta progressão, muitos vão regredindo a situações verdadeiramente calamitosas. Que, se vocês lembrarem bem, vocês foram ensinados a usar garfo e faca. Vocês foram ensinados a tomar banho sozinho. E se a lesão for muito extensa, você vai perdendo essa memória. Em alguns casos, você entra no estado de total incapacidade, regride até situações em que nem falar é mais possível. Ou seja, você é totalmente dependente. O problema é que o Alzheimer está atingindo cada vez um maior número de pessoas e cada vez mais jovens. Se as previsões se concretizarem, em 2050 serão 20 milhões de doentes de Alzheimer que iniciam o processo em torno de 40 anos. O que significa dizer que a maior parte da sua vida será como total dependente de seus parentes. Ou seja, é uma doença que tem preocupado significativamente vários países e a comunidade científica em geral. Então, muitas pessoas se dedicaram a estudar o Alzheimer. O problema é que, até recentemente, não se sabia o que causava o Alzheimer. Estudar bastante
não faz diferença. Porque o Alzheimer atinge estudiosos de qualquer área, não há, aparentemente, nenhum padrão. Então, não é estudar mais ou menos, não tem sexo, não tem raça, não tem absolutamente nada. Não é um vírus, não é uma bactéria, não é uma degeneração, um processo inflamatório que acontece em várias doenças, né, como Parkinson, etc. Não tem processo inflamatório. Aparentemente, o neurônio deixa de funcionar e começa a atrofiar e morrer. Qual a causa? Aparentemente, nada acontece de diferente entre os tecidos, nenhuma alteração metabólica, absolutamente nada. Ele só para de funcionar. E depois de algum tempo que ele deixa de funcionar, ele passa a diminuir de tamanho até que ele morre. E especificamente, isso acontece na memória. Ou seja, a primeira coisa que você perde é a capacidade de aprender. Depois, você perde o que já aprendeu. E ela é uma perda irreversível. No momento em que a lesão aconteceu, não tem mais volta, porque a área onde essa memória existia, deixou de existir. Mas, eu falei até recentemente, porque um grupo de pesquisadores brasileiros descobriu como o Alzheimer começa. E começou, é claro, a pesquisa com uma técnica desenvolvida nos Estados Unidos, porque nós podemos mapear o cérebro, a gente tem bastante tecnologia hoje em dia para analisar o cérebro em funcionamento. Porém, eles descobriram que o cérebro é muito mais especializado do que se imaginava. E usando o chamado scanner cerebral, que na verdade emite algumas partículas que são radioativas, instáveis, e a partir daí ele lê esses resultados, eles descobriram que existem barreiras no cérebro para protegê-lo da radiação. Então, a bainha de mielina, que protege várias circunstâncias do cérebro, também o protege de radiação, o que faz com que avaliar certas áreas do cérebro fosse impossível no organismo vivo. Porém, o cérebro deteriora com muita facilidade. Então, no post-mortem, pouco tempo, você não tem mais tecido para estudar, porque ele perde consistência e não podemos mais ver. Mas um grupo de cientistas desenvolveu uma técnica em que, assim que a pessoa morria, eles injetavam uma substância que cristalizava as células cerebrais e você poderia, então, olhar o que havia de diferente entre um doente de Alzheimer e uma pessoa comum. Porque a célula morta a gente via, mas como começava o processo? Então, a partir dessa técnica, eles perceberam a primeira diferença objetiva entre as pessoas que desenvolviam Alzheimer e aqueles que não tinham. Então, o Alzheimer começa justamente não com problema nos neurônios, mas um problema nas células que sustentavam os neurônios. Porque uma coisa que muitas pessoas ouviam sempre é que os neurônios só se multiplicam até os 4 anos de idade, mas a partir daí eles estabilizam. Por isso era muito importante estimular a criança até essa idade, botar ela para ouvir música, etc., para estimular a reprodução dos neurônios. Porém, após esse período, eles não se multiplicavam mais. Bom, eles descobriram que existem células neuronais que se multiplicam, não são os neurônios. São as células que estão em volta dos neurônios, chamadas células gliais. Eles não sabiam para que servia, porque aparentemente elas não produzem atividade química, elas não participam, por exemplo, da transferência de eletricidade que acontece nos neurônios. Aparentemente, elas não tinham relação nenhuma com as informações que os neurônios processavam. Porém, a primeira coisa que eles notaram em pessoas que tinham sintomas de Alzheimer era a diminuição da consistência dessa glia. Então, a partir dessa técnica, um grupo de pesquisadores brasileiros descobriu que a glia tinha uma interação muito importante com os neurônios. Mas antes de falar com o neurônio, eu tenho que falar sobre as células. Você não está exagerando muito, não? Eu sei que muitos de vocês mataram as aulas de biologia, porque não sabiam para que servia. Eu pretendia estudar direito, contabilidade, matemática, e pulou as aulas de biologia, e agora ficou sabendo que a biologia serve para entender o espiritismo.
Então é uma boa a gente dar uma estudada, uma relembrada, né? O pessoal do Enem, então, bom. Bom, toda a energia que existe no universo surge a partir de outra fonte de energia. Lembram aquela história? Nada se cria, tudo se... Então, toda vez que uma energia é utilizada para produzir algum trabalho, ela foi retirada de algum lugar. Então, todo o trabalho que nós realizamos mediante a queima de combustível. Qual o combustível que move o corpo humano? De onde nós tiramos a energia que nós usamos para fazer todas as coisas? Alguém estudou biologia, mataram todos. Pessoal do Enem. Eu vi que tem jovens aí que estão estudando para o Enem. Então, qual a fonte de energia que move o corpo humano? Glicose? Não, é energia solar. Nós somos movidos a energia solar, não sabiam não? É. Pensa bem, lembra da escola, vamos voltar ao passado. Lembra quando a professora ensinou a você sobre a fotossíntese? Lembram? A plantinha pega energia do sol, faz fotossíntese, transforma com a clorofila, lembra? Aí a vaquinha vai e come a plantinha e tira a energia. Aí você vai, come a vaquinha e pega a energia. Então a energia que você está usando veio de onde? Do sol. Por vias indiretas, mas veio. Então, a nossa fonte de energia é o sol. Então, por sucessivas transformações, a energia solar é convertida em outros combustíveis e nós utilizamos. Basicamente, nós podemos usar várias substâncias, mas a substância principal é a glicose. Então, a glicose é a molécula, né, que armazena a energia solar que nós queimamos. E o nome é isso, literalmente, nós queimamos. Então, toda vez que você vai realizar um trabalho, você queima essa molécula. Bom, é claro que toda vez que você queima qualquer coisa, você libera energia, mas também libera outra coisa. No carro, por exemplo, você queima a gasolina e libera fuligem. Lembram? Então, sempre tem resíduo. Toda vez que você queima qualquer coisa, tem resíduo. O problema é que a célula também tem resíduos. E esses resíduos são os restos da respiração celular. E qual o problema disso? O problema é que são esses resíduos os responsáveis pelo envelhecimento. Como assim? Vamos imaginar que você tem um jovem que teve um problema renal e os seus rins deixaram de funcionar. Ele tem 15 anos e os seus 2 rins faliram. Ou seja, para sobreviver, ele vai precisar de um transplante de rim. E o único doador disponível foi sua avó, de 70 anos. Então, sua avó de 70 anos tem os 2 rins saudáveis, e compatível, e está disposta a doar para o seu neto um rim. Ok. Então, eles transferem o rim da avó de 70 para o jovem de 15. E a operação é um sucesso, o rim funciona muito bem. 5 anos depois, eu venho com a pergunta: o rim do rapaz tem 20 anos ou 75? É um rim de jovem ou um rim de velho? Pergunta razoável, pensa bem. A avó tem 70 e deu o rim. Ela agora tem 75. E o rapaz tem 20. Ou seja, quantos anos tem o rim dele? Bom, em termos absolutos, seria um rim de 75. Mas um rim de uma pessoa de 75 é igual ao rim de uma pessoa de 20? Não? E como é que está o rim dele, então? Está velho ou está novo? É aí que vocês se enganam. Por incrível que pareça, no momento em que vovó deu o rim rejuvenesceu. E provando para vocês, eu faço uma outra pergunta interessante, né? Quanto tempo vive uma galinha? Alguém sabe quanto tempo dura uma galinha? Não sabem? Ninguém tem ideia? A gente sabe que cachorro dura menos do que seres humanos. Mas e uma galinha dura quanto? Não tanto quanto um cachorro. Bom, disseram para mim que uma galinha dura 5 anos.
o tempo de vida de uma galinha. Então, o ciclo de vida da galinha é de 5 anos, certo? Logo, a validade da galinha é de 5 anos. Porém, um cientista retirou o coração de uma galinha, colocou em substâncias nutrientes adequadas e manteve esse coração batendo por 27 anos. Ou seja, aparentemente o coração é mais durável que a galinha. Mas não é só o coração da galinha. Tecidos humanos retirados e mantidos em laboratório, em situações de nutrição ideal, duram mais do que os seres humanos. O rim transferido da pessoa idosa, ao entrar no organismo de um jovem, em pouco tempo passa a se comportar como mais jovem. Então, por exemplo, um enxerto de pele que você fizer de uma pessoa idosa, depois de um tempo, aquela que estava meio enrugadinha já fica boa. Então, aparentemente, não são as células que estragam, é a pessoa que estraga as células. Qual a causa? Eles chegaram à conclusão que não há nenhuma diferença entre a célula de um idoso e a célula de uma pessoa jovem. A única diferença é a quantidade de resíduos que se acumulam na célula, os chamados radicais livres. Por isso que uma técnica de rejuvenescimento é aquela medicina ultramolecular, usar substâncias que não oxidem, vitamina, aquela coisa toda, para evitar o envelhecimento. Então, quanto menos resíduos você produz, mais jovem, mais tempo você permanece. Bom, é claro que se você já fez churrasco alguma vez, se você for fazer churrasco para 2 pessoas, você vai usar uma quantidade de carvão, certo? Que vai produzir uma quantidade de fuligem. Mas se em vez de 2 forem 100 pessoas, de quanto carvão estamos falando? Logo, a quantidade de resíduo será muito maior. Isso funciona para as células. Tem células que consomem mais combustível do que outras células. E aí que nós voltamos a falar dos neurônios. Os neurônios são as células mais especializadas do corpo. Elas são tão especiais que elas são também as que mais consomem combustível. Então, um homem de 70 quilos, que tem uma dieta de 2.000 calorias, 25%, ou seja, 500 calorias, são somente para alimentar o córtex. Ou seja, 1/4 de tudo que você consome vai para o cérebro. Sem fazer nada, o cérebro consome 25% do que você come. Bom, se só esses neurônios, que são 10% da massa corporal, consomem 1/4 das calorias, de quanto resíduo nós estamos falando? Então, um neurônio produz 1000 vezes mais resíduos do que qualquer outra célula. O que aconteceria? Morte instantânea. Se você produzir essa quantidade de resíduos num local de tamanho insignificante, você vai ter uma sobrecarga de toxinas e a célula vai morrer. Então, qualquer célula submetida à quantidade de resíduos do neurônio morre instantaneamente. Mas não o neurônio. Por incrível que possa parecer, gente, os neurônios são as únicas células do corpo que não envelhecem. Como assim não envelhece? A célula neuronal de um jovem é exatamente igual à célula neuronal de um idoso. E o mais interessante, tem a mesma capacidade. Como é que é? Então, uma pessoa idosa de 70 anos tem a mesma capacidade de aprender do que um jovem de 15. Na verdade, é até mais eficiente. Vocês acreditam nisso? Mesmo? Que a memória melhora com a idade? Não? Sim ou não? Porque quando você aprende, o que você faz? Você não guarda na memória? Então, não estou falando de Alzheimer. Digamos que você não tem Alzheimer saudável. À medida que você envelhece, a memória fica melhor? Sua capacidade de aprender fica melhor? Não? Pois é. A maior parte das pessoas que não. Com 40 anos o negócio começa a decair, né? Pois é, mas o laboratório provou que não é verdade. Neurônios de idosos têm a mesma estrutura de um de jovem, ou seja, aprende igual. Na verdade,
O idoso aprende mais porque tem o maior número de conexões. Então, um idoso é mais rápido para aprender do que alguém com 15. Então, alguém de 70 aprende a equação de segundo grau mais rápido e melhor do que alguém de 15. Não acreditam? Ah, mas na prática isso não acontece. Sim, mas não é por causa do neurônio. Vocês estão botando na conta do neurônio velho um problema que não é de neurônio. É outro problema. Porque o neurônio é a única que não envelhece. Então, o resto tudo cai, mas o neurônio fica em cima. Justamente porque ele não pode ter resíduo. Se tiver, ele morre. Então, a glia, que é só aquelas em volta, elas têm a função de escoar todo o lixo que o neurônio produz. Então, todo o resto da respiração celular que o neurônio tem vai para a glia automaticamente, transporta para o líquor e elimina, tá, pela linfa. Ou seja, neurônio não tem resíduo, neurônio não envelhece. Bom, então por que é que aparentemente não funciona na prática essa coisa de aprender? Pelo contrário, diz, eu não aprendo mais que eu estou velha. E aí diz que eu não aprendo mais porque estou velha. Não é. Você não aprende mais porque não quer. Sei que é duro de ouvir, mas essa é a mais absoluta verdade, segundo a mais moderna tendência da neurologia. Mas peraí, você está dizendo então que é a mesma coisa? É a mesma coisa. Qual é o problema então? O problema não é o neurônio, o problema não é velhice, o problema é outra coisa. Por exemplo, imagine que você vai numa loja comprar um computador novo. Você quer dar um presente. E eu quero o melhor computador que tem. Qual é o the best? Aí você diz, eu tenho aqui um Pentium i7 com 300 gigabytes, com não sei o que lá, e tudo de memória tem ali. É muito rápido, muito forte, muito eficiente. Você pode abrir 57 programas, aí ele abre assim, e funciona tudo. Maravilha. Vou levar. Ela pega, leva para casa, chega em casa, liga tudo lá, e o maridão chega e diz, olha aqui, olha o que eu comprei, esse computador super potente, paguei 10 mil reais, é top de linha. E aí você tenta abrir um filminho no YouTube e o negócio fica lento. Fica demorando, assim. Não sei, será que é problema da conexão? Não, a conexão está funcionando. O seu filho com aquele Celeron vagaba lá, está vendo filme direitinho. Você que não consegue. Esse cara me enganou. Me vendeu um computador falso, xing-ling, e me enganou na hora, ele mostrou aquilo e não funciona. E aí ela vai reclamar, pensa bem, 10 mil reais. O do filho, que é vagabinha, vê o filme. O que foi? Qual o problema? Aí você liga para o vendedor e diz assim, olha só, não está funcionando o negócio, você me mostrou ali. A senhora experimentou fechar os 57 programas que foram abertos? É, né? Você já viu o celular, quando você tem várias coisas abertas ao mesmo tempo? Aí você vai fechando e vai ficando melhor? É. Então vamos pensar. Você tem 15 anos e vai ter uma aula sobre equação do segundo grau. O que você tem na cabeça? Nada. Nada. Você senta ali e não tem absolutamente nada na cabeça. Aí você senta para aprender a equação de segundo grau. E aí nós temos outra pessoa, já com 50 anos, que resolve tirar o diploma de segundo grau, porque quer melhorar no trabalho, quer fazer um diploma, quer evoluir, está super motivada. E aí ela vai fazer um supletivo, senta lá para aprender a equação do segundo grau. Ou seja, ela sabe o que está fazendo? Ela quer fazer? Sabe a utilidade? Ou seja, vontade, ela tem. Aí ela chega e fica lenta. Quer ver? É a velhice. Não. Quando você tem 15, o que você tem na cabeça? Nada. Com 50, o que você tem na cabeça? Será que eu deixei o gás aberto? Será que meu marido está me traindo? Será que vai dar para pagar as contas? Então ela tem 57 programas abertos. Enquanto tenta aprender a equação de segundo grau. Então o problema não é a velhice. O problema é a atenção. É a densidade da atenção. Porque o aprendizado depende de quanta atenção você dá ao que está aprendendo. Então, se você está dividindo sua atenção
com 50 programas em off, que a gente chama de ansiedade, né? Aquela coisa assim, você nem sabe, tá ali, tá rodando em off. Enquanto você está tentando fazer, tá lá o programa rodando e não consegue desligar. O que acontece? Você está abrindo muitos programas ao mesmo tempo e diminui a quantidade de atenção que você dá ao que está fazendo. Se você fechar todos os programas em off, sabe o que vai acontecer? Você será de 10 a 50 vezes mais eficiente do que uma garotinha de 15. Por quê? Porque você tem mais conexões. Suas redes são maiores. Foi? Então, se você não está aprendendo, tenta desligar os programas. Ou seja, concentre-se. Então, você vai ter que concentrar. Desligar as preocupações, desligar as outras coisas que muita gente não consegue para se focar no que vai fazer. Se fizer, como eu disse, o cérebro não envelhece, você terá uma eficiência muito maior. Tá? Isso está cabalmente demonstrado em laboratório. Porém, a gente estava falando do Alzheimer. O que esses cientistas descobriram? Tá? Que quanto mais você queima, mais resíduos você produz. Porém, existe uma situação em que há um processamento muito eficiente do lixo. À medida que o neurônio queima, a glia vem, limpa tudo e ele está sempre limpinho. Porém, quando você começa a usar os neurônios fora do seu padrão normal, você começa a produzir lixo em grande quantidade. Espera aí, ele não está chamando de resíduo, está chamando de lixo. Resíduo é uma queima eficiente de combustível. Lixo é uma queima parcial. E lixo tende a acumular. E é lixo pesado. Então, quanto mais lixo você produz, mais a glia que tem que trabalhar. Se esse lixo for mais do que ela pode processar, ela começa a diminuir de tamanho. Só que é o seguinte, o neurônio não pode ter lixo. Se tiver, ele morre. E ele não pode morrer. É a célula mais importante. Que, gente, se seu coração parar, você não morreu. O que é que define a morte hoje? Morte cerebral. Então, se os neurônios morrerem, mesmo que seu coração continue batendo, você está morta. Então, neurônio não pode ter lixo. Então, no momento em que a glia se torna incapaz de lidar com esse lixo, ela produz uma substância. Enquanto ela está funcionando bem, essa substância mantém o que a gente chama de plasticidade do neurônio. Como assim? Toda vez que você tem uma experiência nova, que você aprende alguma coisa, o neurônio muda. É assim que ele guarda a memória. Ele se altera. O nome disso é plasticidade. Mas para essa plasticidade existir, a glia tem que estar limpando o lixo. Se ela acumular mais lixo, ela deixa de jogar essa substância e o neurônio perde a plasticidade. A plasticidade, por quê? Para não fazer mais lixo. Então, ele deixa de mudar. Não produz lixo, não acumula, não morre. Até processar o que está lá. Entendeu? Então, quando há uma sobrecarga de lixo, que lixo? Lixo mental. Quando você tem muito lixo mental e está em sobrecarga, o neurônio para de aprender coisas novas para preservar a sua integridade. Foi? Mas peraí, o que é lixo mental? Isso é que é interessante. O que é esse lixo que dá esse problema todo? Lixo mental é o que os cientistas chamaram de pré-ocupação. Você fala sempre assim? Não, estou fazendo de propósito. Ocupação é uma coisa, pré-ocupação é outra. O que é uma pré-ocupação? Então vamos lá. Você está dirigindo um automóvel. Qual a coisa mais importante nesse momento? É olhar para frente. É isso? Apertar o pedal correto. Se você errar o pedal, o que acontece? Você morre. Girar o volante na direção certa. Se errar, você morre. Você precisa olhar nos espelhos
porque quem não faz costuma morrer. Ou seja, você sabe que é muito importante prestar atenção no que está fazendo na hora que dirige? Sim ou não? Sim. Se você sabe, sabe porque seu neurônio sabe primeiro. Porque se o neurônio não soubesse, você também não sabia. Mas mesmo sabendo disso, algumas pessoas resolvem atender o celular. E mais do que atender o celular, resolve atender o celular e dar consulta a um paciente via celular enquanto está na Marginal Pinheiros. Né? O que acontece? Vem cá, é importante você atender o paciente corretamente? Você vai prescrever uma droga pelo celular. Se você errar, o paciente morre. Olha que interessante. Então, você vai ter que dirigir, prestar atenção nos pedais, no volante, no retrovisor, nos espelhos laterais e na quantidade de medicação que você vai dar àquele paciente que pesa mais ou menos quanto, está com qual problema, em qual circunstância, morreu. Quem? Você. Começaram a entender? O cérebro tem alguns limites, tá? Bom, ele é capaz de fazer 5 coisas simultaneamente com eficiência, tá? Então, você pode fazer 5 coisas com total eficiência. Legal, 3 pedais, os retrovisores, o volante, beleza, tá bom. Agora, se você botar a 6ª coisa, a eficiência começa a cair. 7ª, e ela vai caindo exponencialmente. Na 8ª, você já não faz nada direito. Foi agora? Bom, o problema é o seguinte, o neurônio só dá atenção, em termos de queima, às 5 atividades principais. Ou seja, às ocupações. Você está dirigindo, tá? Está muito ocupado dirigindo, porque é essencial à sua sobrevivência, e é assim que o neurônio define prioridade. Isso é essencial, isso não é essencial. Você está dirigindo, está preocupado em que nenhum motoqueiro bata em você, nem aconteça nenhum desastre, e nesse meio tempo você está preocupado. É uma preocupação muito legítima. Você está preocupado com o fato de que um meteoro pode cair sobre a Terra. E quando esse meteoro cair sobre a Terra, a vida vai se acabar. Isso é muito preocupante, não é? Pensa bem, a vida na Terra acabando. Vem cá, você pode evitar que isso aconteça? Pode? Você pode se preparar para isso? Vai fazer alguma diferença? Não. Por que você está ocupando o seu cérebro com isso? Se isso é totalmente irrelevante para a sua sobrevivência. Mas está ocupando? Porque você está muito angustiada com a possibilidade da vida da Terra se acabar. Você está sofrendo muito por causa disso, e isso está comprometendo o seu bem-estar emocional. A preocupação com a morte de toda a vida na Terra. Não, mas pode ser, eu não sou assim tão exagerada. Mas você está preocupado com o filme que você viu sobre as crianças na Bósnia. Criancinhas tão bonitinhas, sofrendo, passando fome. E você ficou triste. E se solidarizou com aquele sofrimento, e aqui ficou angustioso, enquanto você está indo para o trabalho, você está pensando nas criancinhas da Bósnia, que nesse momento estão morrendo de fome, por causa da guerra. E isso é terrível. O nome disso é o quê? Preocupação. Tá, então, preocupação é o que exatamente? Qualquer atividade neuronal que não seja pertinente à sua vida diretamente. Mas peraí, então não é para eu me preocupar com as crianças da Bósnia? Não. O ideal é que você se ocupe com as crianças da Bósnia. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, você assistiu o filme e ficou muito triste com aquela situação e resolve, liga seus amigos, gente, vamos fazer uma campanha para a gente juntar dinheiro e mandar uma coisa para as crianças da Bósnia? Aí você começa a planejar a campanha para fazer esse serviço e ajudar as crianças da Bósnia. O cérebro entende que isso é uma ocupação. Então, o cérebro sabe a diferença entre ocupação e preocupação? Sabe. E você pode se ocupar? Pode.
O cérebro é programado para você se ocupar, porque a ocupação pressupõe redes neurais. Você vai interagir, e a interação faz fluir o movimento, e não tem lixo, tem resíduos naturais. Agora, preocupação não é algo que flui, é? Lembra? Um meteoro vai cair sobre a Terra e o mundo vai se acabar. E nada. Amanhã você vai pensar que um meteoro vai cair sobre a Terra e o mundo vai se acabar. E no dia seguinte você vai pensar sobre o meteoro e essa situação não muda. Por quê? Porque não é uma ocupação legítima. Você está queimando lenha à toa. Não tem uma finalidade. Você está tendo um gasto inútil. Porque ficar pensando em algo que não traz nenhuma utilidade prática, não termina em produtividade verdadeira, não faz absolutamente nada. Você sabe que é besteira, mas o cérebro também. Porque para você saber que é besteira, o cérebro tem que saber primeiro. E toda vez que ele identifica uma preocupação, o que ele faz? Bota para rodar em off. Mas quando ele está rodando em off, a queima não é perfeita. E a quantidade de resíduos irregulares é exponencialmente maior. E começa a acumular na glia. Quanto mais lixo você junta, mais difícil processar. O problema é quando começa a entupir. Porque você passa das 24 horas do dia, cerca de 6 no YouTube, se preocupando com as crianças na Bósnia, com a situação da Palestina, com o problema político, discutindo a respeito da sua vizinha que está no 3º matrimônio. 3 vezes a mulher casou. E aí você fala, pode isso? 3º casamento? E a pergunta que não quer calar, o que é que você tem a ver com isso? É da sua conta? Mas você está muito preocupada, porque ela está no 3º casamento. E ela tem um filho de cada um. Olha que coisa trágica. Espera aí, o filho nem é seu. Por que é que você está tão com um filho que não é seu, com algo que não lhe diz respeito e pela qual você não vai fazer absolutamente nada nunca? Porque a questão é, você não vai fazer nada sobre isso nunca, porque esse assunto não lhe diz respeito. Não é verdade? Mas você ocupa? Não, você preocupa a maior parte da sua área cerebral com o quê? Fiscalizando a sua vizinha, né não? Acompanhando o julgamento do Lula. Ah, mas isso é relevante. Você vai mudar o julgamento? Não. Você vai ajudar a prender ele? Você vai salvá-lo? Não. Não é melhor esperar o final do julgamento? E aí você decide o que vai fazer? Peraí, você vai fazer alguma coisa? Não. Tem coisa mais importante para você fazer? Seu cérebro sabe disso? Então, você está ocupando atualmente 80% da sua massa encefálica com lixo mental. É claro que você começa a ir além da capacidade de processamento, começa a entupir e começa a perder plasticidade. Você vai perdendo a capacidade de reter informações. E com o passar do tempo, produz Alzheimer. Então, o que produz Alzheimer é lixo mental. Olha que interessante. Mas o mais interessante é que essa é uma descoberta recente, acabou de ser publicada, mas André Luiz, no livro No Mundo Maior, A Casa Mental, a Usina do Pensamento, ele faz referência ao lixo mental.
Ao analisar o cérebro de uma pessoa no estado obsessivo, ele mostra a André Luiz as áreas cerebrais e fala de várias áreas ali. E num determinado momento ele diz, você está vendo essa zona escura aqui? Que fica bem aonde? Na área da memória. O que é essa coisa cinza? Acumulada ali, tipo uma fumaça, um troço. Isso é lixo mental. E o lixo mental que se acumula nessa região do cérebro começa a produzir paralisia das capacidades intelectivas. Espera aí, mas não é espiritual não o troço, não. Não é espiritual não. É real. O que eles chamam de paralisia é, você deixa de aprender, vai acumulando. Se você só ocupa sua mente com lixo, depois de um tempo o lixo começa a encher e não cabe mais coisa que preste. Não? Encheu? Não dá para botar coisas. E à medida que vai entupindo, você não tem onde pôr coisas legítimas. Então, ele diz que o processo obsessivo favorece a produção de lixo mental. Uma das coisas mais interessantes de você ficar perturbada é começar a se preocupar demais com a vida alheia e não presta atenção na sua. Não? Você fiscaliza todo mundo, mas não presta atenção nos seus problemas. A pergunta é, você está satisfeita como você está vivendo? Não. Por que você não faz alguma coisa? Por que você não se ocupa com sua própria vida? Ah, porque eu estou preocupada com minha filha. Afinal, é minha filha, né? E você pode fazer o quê? Santo Agostinho diz um pensamento que eu acho extraordinário, muito importante. Ele diz o seguinte, as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são e não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não entender essa simples verdade, você nunca será feliz. Isso serve para quem? Para todo mundo. Porque se você pudesse mudar seus filhos, a primeira coisa que eu faria é fazer ele estudar. Você consegue obrigar ele a estudar? Você pode ameaçar, vou dar castigo, vou te... mas não consegue. Se ele não quiser, não há nada que você possa fazer. Lembra aquela história de levar o cavalo até a água, mas não pode obrigar ele a beber? Mesma coisa. Qual é a única pessoa que você pode mudar? Qualquer outra coisa é uma preocupação. E preocupações acumulam lixo mental. O que é que não produz lixo mental? Ocupação. Então, trabalhar, aprender, produzir, mudar o seu estado mental e físico não dá Alzheimer. O que é que dá Alzheimer? Se preocupar com o que não é da sua conta. Mas a minha preocupação, se falou preocupação, já falou. Mas minha preocupação é com os rumos do espiritismo. Por exemplo, tem um centro espírita que o povo está pintando as paredes vermelhas, está botando uns troços na cabeça, não pode. Quem disse? Não, mas não pode isso. Sim, e o que é que você tem a ver com isso? Quem nomeou você fiscal da consciência alheia? Ah, mas ele está fazendo errado. Deus permite? Quem é você para não permitir? O problema é que quando você enche sua cabeça com preocupações, com o nome disso? Ah, mas eu estou preocupado em perder o emprego. Olha só, você está preocupado. Se você está preocupado em perder o emprego, eu sugiro que você faça o quê? Se ocupe em procurar outro emprego. Que você se ocupe em saber qual o motivo. Que você se ocupe em falar com a pessoa para resolver o problema. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica enquanto você pensa no assunto? O nome disso é? Eu estou preocupado com a minha saúde. É? O que você está fazendo? Nada. Eu só estou
Por que você não se ocupa com a sua saúde? Levanta e começa a andar. Vai ao médico fazer os exames. Começa uma dieta. Não, você só está preocupada com a saúde. Porque eu engordei muito, estou preocupada com o meu coração. Porque quem está preocupado não está fazendo nada que preste. Quando é que você está fazendo alguma coisa útil? Quando você está se ocupando da sua saúde. Quando você está se ocupando do seu casamento. Quando você está se ocupando da sua família. Quando você está se ocupando com ajudar as crianças na Bósnia. Quando você está se ocupando em fazer a caridade para os mendigos. Quando você está se ocupando em fazer uma campanha de conscientização de todos os porteiros sobre, por exemplo, quem são os ministros do Supremo. Você está se ocupando. O que vai dar daí eu não sei, mas está se ocupando. Agora, estou muito preocupada com a situação do Brasil. E você chama suas amigas e faz um grupo no Facebook para discutir os rumos do país. E alguém chama você, vamos para passear? Não, claro que não posso. Isso é uma coisa horrível, eu não vou fazer um negócio desse. Mas você podia... Não, você só se preocupa com os rumos do país. Mas ocupar que é bom, nunca. Você se preocupa com tudo. Você é uma pessoa tão solidária, se preocupa com o terceiro casamento da vizinha. E vai perder metade do cérebro por causa disso. Que coisa mais caridosa do que essa? Sacrificar a própria saúde por uma pessoa que nem é da sua família. Que não sabe nem o seu nome. Não é emocionante? E o mais interessante que é quem chama isso de lixo mental não é André Luiz, são neurologistas ateus. Que dizem que o acúmulo de lixo mental hoje é o responsável por essa situação. Tá, entendi, mas o que isso tem a ver com a poesia e o Chico Xavier? A paciência é uma virtude. Então, André Luiz descreve a situação do lixo mental, né? E, naquele momento, o mentor fala sobre aquele lixo acumulando ali, que futuramente causará lesões na área. A gente achava que era tudo espiritual, não é físico mesmo, é para valer aquele lixo. E aí, qual a solução? Bom, o ideal era a gente escoar esse lixo e fazer uma limpeza mental. Limpar a mente, não é? Então, mudar a psicosfera. Então, espiritual não é físico. Mas como faz isso? Aí, mais adiante, ele fala algumas coisas interessantes. Vou dar um pause. Lembre que 80% da psicografia é poesia, né? Não podia ter aproveitado e explicado o Alzheimer mais detalhadamente, sendo mais específico, né, não? Perde um tempo miserável escrevendo poema inútil que ninguém lê. Mas o pessoal que estava fazendo reabilitação cognitiva, quando fez aquela ponte entre canto e fala, ele descobriu um fenômeno muito interessante. É novo e muito interessante, tá? Quando você vai ler um texto, qual área do cérebro você vai usar? A área da fala. Quando você vai cantar uma música, qual área você vai usar? A área do canto. E quando você recita uma poesia, qual área você usa? Vamos lá. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros lisonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Niágaras, Paulo Afonsos, sete quedas iguaçus, cataratando o meu peito a quedas d'águas aflôs. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores aos dias, jardins suspensos nos ares e outras notas singulares fazem-me conhecer a poesia. Sim, meu pai, me sinto mudo, pois vós me destes tudo, o bem de viver na terra com os olhos fitos dos céus. O nome disso é poesia. É texto ou é música? É texto
ou é música? É texto, é música, é texto, é música. Como o cérebro não consegue se decidir, sabe o que ele faz? Cria uma área nova. Porque não é texto, não encaixa. Porque a poesia tem métrica, a poesia tem ritmo, querendo ou não querendo. E isso é da parte da música. Mas é um texto falado, isso é da parte da fala. O cérebro não consegue se decidir, então ele cria uma área nova. Mas o interessante é que onde fica essa área? Ela integra as duas. Então, quando você lê um poema em voz alta, o cérebro não sabe o que fazer com essa atividade, ele cria uma zona de integração entre os dois hemisférios cerebrais. Mas o interessante é que quando essa área de integração surge, várias outras funções cognitivas melhoram. Eles notaram que essa zona de integração melhora a passagem de informações de um hemisfério para o outro, o que faz com que algumas pessoas que não estavam reagindo bem à terapia cognitiva melhorem o desempenho. Mas não é só isso. Pessoas com demência causada por insuficiência circulatória também melhoram. Pessoas que têm baixa perfusão causada por isquemias têm uma melhora de desempenho também. Eles descobriram que a integração dos hemisférios cerebrais facilita o equilíbrio de processos emocionais dos dois hemisférios, aliviando estados de estresse, diminuindo a opressão mental. Ou seja, quando a pessoa lê poesia em voz alta, há uma melhora no fluxo cerebral como um todo. Foi um achado, por acaso, né? Porque ele estava tentando fazer isso e ele notou. Mas se em vez de uma poesia qualquer, porque qualquer poesia faz isso, é ler poesia, não é falar em voz alta, ler em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você processa o texto e faz a música. E se, em vez de uma poesia qualquer, for uma poesia espírita? Parnaso de Além-Túmulo. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É música? É texto? É música? É texto? Um outro pedaço. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. É música, é texto, é música, é texto, é música. E não é só isso. Aqueles que conhecem o trabalho de Masaru Emoto, que é a mensagem das águas, entendem que nós estamos falando de palavras de poder. Então você está recitando em voz alta um poema que já promove a integração cognitiva e um poema espírita com um conteúdo de elevação moral. Qual é o resultado? O barco de Simão se engrava lento, o mar da Galileia. Quando o vento furioso ergueu seu braço enorme, desaba impiedosa a tempestade dos discípulos, é grande a ansiedade enquanto o mestre dorme. É chamado Jesus com impaciência, todos querem saber que providência tomará ele então. O rabi de Judá põe-se de pé, a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos otorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudindo o mar nesse momento vos atemorizou? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Erguendo então a sua destra augusta, ergue a voz severa e justa e diz ao mar: acalma-te, emudece. Queda-se o mar como por encanto, e a tempestade ante geral espanto, então desaparece. Quem será esse, a cuja voz o vento torna-se fraco e manso de momento, como por nós foi nesse instante visto? Calam-se todos, logo perceberam, só faria por certo o que eles viram, quem fosse o próprio Cristo. É texto, não é música. É texto, é música. É texto. Mas eu não tenho voz para cantar.
mas é música. E o cérebro cria uma área nova. Além de uma área nova, que melhora a sua performance neurológica, também tira você do quadro obsessivo. Também escoa o lixo mental. Também promove a melhoria da psicosfera. Então, o que é poema espírita? É uma terapia que foi dada de presente para o nosso progresso espiritual. E que a gente não usa, é claro, né? Porque não presta. Porque a gente tem que pensar, por que é que os espíritos iam ocupar 80% de um médium como Chico Xavier para algo absolutamente inútil? Mas melhor a minha, até quem não quer. Por quê? Porque é um fenômeno físico, que é a área de cognição. Mas também é um fenômeno espiritual, porque as palavras que eles usam nos poemas são especiais. Como, por exemplo, Canção do Alvorecer. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento por excelência ação. Que sois a fonte de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Pensa bem. Você está mal. Você está sofrendo. Você está com problemas. Aí a pessoa fala, reza. É fácil, né? Muito fácil você rezar. Não é não? Você está com raiva, reza? Quero ver alguém rezar quando está com raiva. Ou conselho inútil esse. Agora, declamar um poema. Isso dá. Isso dá e funciona muito mais do que você poderia imaginar. É claro que se você decorar e recitar, aí sim você vai dar um upgrade ao seu processador meio falido. E eis que um sol de luz brilhou na treva escura. Um sol de excelso alvor de mágica ternura encheu de aroma oval. Os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitulam mal. É música, é texto, é música, é texto. O que é isso? Rabindranath Tagore. Ah, não, eu gosto de uma coisa mais clean. Pode ser Rabindranath Tagore. Tudo era belo no dia em que ele me veio buscar. Amanhã sorria uma gargalhada de luz e um vento leve sussurrava entre as folhas todas as inaudíveis sinfonias da natureza branda. Cascatas líquidas compunham belezas de arpejos multicolores. E raios, filtrados por um ar balsâmico, pareciam dardos sublimes que se cravavam nas folhas verdejantes das violetas miúdas. As flores mais perfumadas se arrebentavam em guirlandas coloridas que o vento suave desfolhava. Debruçado na janela outonal da minha vida, somente eu chorava. Os olhos, pesados de lágrimas, como as uvas cansadas de vinho, a alma embrulhada em dores como a terra vestida de capim, o peito doído como o solo sulcado e uma tempestade rugindo no coração, como os trovões descendo as escadarias dos céus empurrados por Deus. E ele chegou, leve como um aroma, bom como um favo de mel, não disse nada. E Tagore descreve o seu encontro com Jesus. É texto, é música, é texto, é música. Como o cérebro não sabe, ele cria uma nova área de renovação, uma nova fonte de reabilitação, um novo momento de superação, uma chance de reconstrução, uma forma de escapar da solidão, uma forma de superar a limitação. Por quê? Porque os espíritos vieram para nos libertar do quê? Daquela ideia falsa de que o importante é o presente, mas o futuro é incerto. É justamente isso que eles vieram e se deram a ver pelos sentidos para provar que é falso, para lutar contra o materialismo e construir a vida verdadeira. Então, essas pesquisas vêm nos trazer de volta coisas que os espíritos já dizem desde a década de 30, sobre a importância de não acumular lixo mental. Pensa bem, para a gente não ficar com uma ideia ruim. Você tem um marido lindo e gostoso do seu lado, e você está pensando na vizinha, que não faz parte da sua família.
Qual a coisa mais importante para você? Então, a palestra de hoje foi para falar sobre a importância de ocupar-se e jamais preocupar-se, porque a preocupação é insalubre neurologicamente. Isso, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. E, para não deixar uma mensagem negativa com relação ao Alzheimer, com a situação, a gente pode mudar isso? Vocês podem pegar o Parnaso de Além Túmulo, chegar em casa e introduzir, né, como hábito diário, e principalmente nos momentos mais difíceis, ler em voz alta poemas espíritas. Alta de Souza, Harpas de Amor Tangendo de Massinho, a música do bem de Tosibela. Ou há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Foi um prazer estar com vocês, muita paz.